Você sabia que o apóstolo Pedro era conhecido por sua infinita ousadia? Por não se contentar com o básico de Deus, ele sempre queria mais. No dia em que Jesus anda sobre as águas, Pedro, de dentro do barco, pede para ir ao encontro de Jesus por cima das águas. Pedro ainda provoca Jesus, ainda fala: se és tu mesmo, deixa ir ao seu encontro sobre as águas. E Jesus, conhecendo o coração de Pedro, a ousadia, a fé de Pedro, Jesus chama Pedro: pode vir, Pedro. Aí Pedro sai do barco, anda sobre as águas, só que quando ele chega perto de Jesus, ele cai, ele afunda. E Jesus, pegando na mão de Pedro, ergue Pedro e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro era um homem de muita fé, mas porque para Jesus, Pedro era um homem de pouca fé. Eu acredito que nessa hora Jesus foi mais ousado que Pedro, provocou Pedro mais ainda, né? Ao chamar ele de homem de pouca fé, Jesus estava dizendo: tem muita fé, Pedro, mas ainda não é o suficiente. Eu quero mais. Você tem capacidade de chegar muito mais longe do que isso. Não é o suficiente para viver o meu propósito. O que eu tenho na sua vida precisa de mais. E não é o suficiente. E Pedro, ouvindo isso, Pedro, um homem muito ousado, ouvindo isso, ele vai querer mais, ele vai procurar mais. Ele é mais ousado ainda. Ele fica mais ousado ainda. E no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desce sobre Pedro, ele é revestido de poder. Pedro agora está cheio da presença de Deus, mas ainda assim, mais ousado ainda. Eu não é o suficiente, eu quero mais. Eu quero mais. Aí Pedro sobe ao templo para orar. Aí lá tem um coxo há 40 anos, há 40 anos. E ele pede esmola para Pedro. Aí Pedro olhando e diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro agora não é aquele que afundou no mar lá atrás. Pedro agora está cheio do poder de Deus, da graça de Deus. Pedro agora está cheio, né? Pedro agora eu tenho certeza que estava transbordando da presença, do poder do Espírito Santo. E aquele coxo se levantou, foi curado e começou a andar. E através dele, muitas pessoas aceitaram Jesus. 5.000 pessoas aceitaram Jesus. Que nós possamos aprender com Pedro, a ousadia de Pedro, de não se contentar com o básico, sempre querer mais, viver o extraordinário de Deus. Fico com essa mensagem, Deus abençoe.